Continuamos nosso caminho pelo Vale Sagrado, seguindo o rio Urubamba. Chegamos em um dos sítios arqueológicos mais famosos do Peru, Ollantaytambo, um verdadeiro forte megalítico nas montanhas. Ollantaytambo pode conter pistas de que os Incas não construíram este local, mas apenas ocuparam e repararam algumas estruturas com pedras muito menores. Ollantaytambo tem imensas pedras espalhadas por todos os lados, evidenciando um provável terremoto de grandes proporções. Muitos megálitos de Ollantaytambo possuem um conjunto de fungos chamados líquens, de coloração alaranjada. Porém, os pedregulhos menores não têm esses fungos. A presença dos líquens nos megálitos evidencia sua antiguidade superior em relação às pedras menores. No topo da montanha estão os megálitos mais impressionantes de Ollantaytambo. São 6 grandes pedras que formam um único paredão, ainda em pé, do Templo do Sol que está alinhado com solstícios e equinócios. A maior das pedras tem 4 metros de altura, um pouco mais de 2 metros de largura e cerca de 1,80 m de espessura, e pesa mais de 100 toneladas. As outras pedras que formam esse paredão têm tamanhos semelhantes. As 6 pedras são feitas de porfiro vermelho, um tipo de rocha de extrema dureza, com mais de 50% de sua composição de grandes grãos de cristal de quartzo. Suas superfícies são perfeitamente polidas e estão encaixadas com precisão inacreditável. Na pedra central do paredão está em alto relevo o símbolo mais antigo dos Andes, conhecido como Cruz Andina. Esse símbolo foi encontrado em outros sítios megalíticos como o de Tiahuanaco, na Bolívia. Os gigantescos monólitos de porfiro rosa do complexo de Ollantaytambo foram retirados de uma pedreira do outro lado do rio Urubamba, no alto da colina vizinha, a 4 km de distância, um local de difícil acesso. Cortes-chaves, como as que vimos em Cusco, também estão nas rochas de Ollantaytambo e podem ser encontradas nos megálitos ao redor do mundo todo. Em nossa exploração no Egito, também encontramos os cortes-chaves na maioria dos templos. Seria possível que todos os construtores de templos megalíticos tiveram a mesma ideia, mesmo sem terem teoricamente entrado em contato uns com os outros? Ou será que os cortes-chaves são mais uma evidência de uma cultura global de construtores de monumentos megalíticos?
Ollantaytambo era um dos principais templos de observações astronômicas. Cada parte do complexo marca um evento cósmico. Aqui podemos ver o Templo do Sol iluminado nas primeiras horas da manhã no solstício de inverno. No primeiro dia da primavera, o Sol nasce no topo da montanha em frente ao Templo do Sol. As Pleiades e o Sol aparecem no mesmo ponto dessa montanha no dia de solstício de inverno. Nesse exato local da montanha é possível ver um homem com um enfeite na cabeça, talvez escondendo um crânio alongado. Moradores da região o chamam de o rosto Inca. Durante o equinócio da primavera, as missulas esculpidas produzem sombras alinhadas nas missulas abaixo e também em fendas talhadas na rocha. Ainda no solstício de verão, o sol ilumina os 2 templos de Viracocha, onde o deus está entalhado direto na rocha. Olá, estamos em Ollantaytambo. Na verdade, o pessoal já subiu, tudo, descemos. E nesse momento que o sol está se pondo, já é final de tarde, comecinho da noite, eu vou conversar com vocês do que nós vimos aqui. Então, acho que Ollantaytambo é a pura representação de todos os sítios que nós fomos visitar até agora. É a grande mistura entre os megálitos e a construção Inca, que eu chamo de, até em inglês o termo é Inca Repair, que é a reparação que os Incas fizeram, que é o que eles começaram a fazer a partir de 1200 em diante, até a chegada dos espanhóis, quando então foram, digamos, dominados e a civilização Inca se submeteu ao domínio espanhol. Vamos ver o que nós temos aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa pedra. Olha o corte, a precisão em ângulo reto. E ainda por cima, a ligação entre as duas é arredondada. Não temos apenas um corte com instrumento altamente avançado, que teria necessário uma broca, cortes com laser, porque essas pedras são de alto nível de dureza. Teria que ter também algo que arredondasse pontos. Então, para que os Incas teriam que fazer um corte como esse? Ou ainda, o que nós temos aqui? Que nós podemos perceber algo sem sentido, que só pode ter feito novamente com a estrutura e cortes com precisão, só pode ter sido parte de uma grande estrutura que foi desmontada por um grande evento destruidor, o mesmo que nós temos olhando para as pedras ao longe, onde nós temos um sítio megalítico do lado de lá, que sobrou, parece que os Incas pouco mexeram do lado de lá, que é como se fosse uma cidade antiga, né? Provavelmente ali fossem templos de produção de energia, como os Incas chamam de templos e eu chamo de centros de produção energética. Ao mesmo tempo que nós temos aqui novamente os nichos em forma de trapézio, algo novamente sem sentido, o que parece ter sido feito uma reparação ou anterior aos Incas, porque isso é de uma construção bem inferior ao nível de construção megalítica que nós estamos o tempo todo observando. E os mesmos nichos que estão aqui embaixo estão ao redor do local. Nós temos eles no alto das montanhas, em vários pontos. Temos novamente uma coisa que eu chamo de flauta do vento, porque este local foi preparado para ser uma flauta. A flauta do vento. Vários pesquisadores, cientistas já associaram a questão da flauta do vento, porque este é uma espécie de um canal de vento muito interessante. Então, ao mesmo tempo, nós temos o sol do solstício de dezembro e o sol do equinócio de junho, nascendo nesses 2 pontos. E sendo que no equinócio, o ponto máximo do sol é bem no alto da montanha. Então, parece que este sítio ele foi talhado, as montanhas foram cortadas, talhadas, para que essa coincidência não possível de ser encontrada sem ter sido construída fosse obtida. Então, este sítio tem mais de centenas de milhares de anos, que foi então posteriormente destruído por causa de um cataclismo, provavelmente um evento natural, ou não, seguido de uma ocupação
por várias fases até a fase final da ocupação final dos Incas, que acabaram levando todo o conceito de terem feito. Mas vamos conversar sério. Se os Incas fizeram, como é que eles começaram fazendo construções de altíssimo nível, como as que nós vimos agora há pouco, e terminaram colocando pedras menores com argamassa? Sem dúvida nenhuma, isso não faz o menor sentido. Então vamos continuar no nosso trabalho e vendo mais coisas que virão a seguir.